IPA, a nossa queridíssima IPA. Afinal de contas, o que é uma IPA e por que ela é diferente de outras cervejas? Se você aprecia uma boa IPA, já deixe seu like e aproveita e me conte aí nos comentários. Qual IPA você gosta mais? De 10 anos para cá, as IPAs se tornaram um dos estilos mais populares entre os consumidores de cerveja. Tanto que hoje é muito difícil você encontrar uma cervejaria que não produza pelo menos uma das receitas nesse estilo. Session IPA, Double IPA, Triple IPA, Hazy IPA, Belgian IPA, Black IPA, Brut IPA, White IPA, Red IPA, Jesus amado. É tanta variedade que não dá nem para citar todas aqui. O significado da sigla IPA é India Pale Ale. Não é Indian, viu galera? Um estilo de origem inglesa. Mas o que a Índia tem a ver com isso? O nome do estilo está ligado aos acontecimentos históricos do século XVII, quando a Europa vivia as grandes rotas comerciais marítimas entre os impérios e as colônias. Enquanto os portugueses extraíam madeira e ouro e trocavam espelhos com os índios aqui no Brasil, o Império Inglês vivia de idas e vindas de navios de carga com especiarias e também cervejas, com as suas colônias na Índia. O problema era que uma viagem entre dois destinos poderia durar mais de 6 meses, em uma época que a refrigeração ou pasteurização não existiam nem no dicionário. Por isso, os cervejeiros da época descobriram que para enviar a cerveja para lugares mais quentes e longes como a Índia, era necessário adicionar lúpulo extra, e assim servia como conservante. O resultado foi o surgimento de uma cerveja num estilo com aroma peculiar, amargor intenso, mais refrescante, ou seja, capaz de sobreviver ao tempo e ao calor para que fossem consumidas pelos europeus que viviam na Índia. Nos últimos 40 anos, o movimento cervejeiro americano resgatou e popularizou esse estilo. Desde então, as cervejas IPA e suas primas estrangeiras, as APAs, conquistaram o mundo e vivem em uma época de grande expansão. E o grande protagonista nesse estilo, com certeza, é o lúpulo, que são as características que o lúpulo oferece para as IPAs que fazem toda a diferença. Tudo depende do tipo de lúpulo utilizado, mas geralmente encontramos notas cítricas, frutas tropicais, terrosas, herbais e no paladar sabores frutados, cítricos, picantes que combinam muito com o amargor, que também é muito presente na IPA. O teor alcoólico de uma IPA tradicional vai girar em torno de 5 a 8%, mas existem variações com teor alcoólico muito mais acentuado. Outra característica muito importante para ser considerado uma IPA é o amargor. Geralmente, o estilo tem um IBU superior a 40. Então, se o seu paladar não está acostumado a sabores amargos, comece com IPAs que aproximam de um IBU de 40 e vão aumentando aos poucos. Assim como os temperos e pimentas, que a gente vai, claro, aumentando gradativamente de acordo com o nosso paladar. E para você que busca uma experiência mais completa, dê atenção aos detalhes. Apreciar uma IPA na temperatura certa e com o copo apropriado pode fazer toda a diferença. Como vimos, as IPAs têm um teor alcoólico um pouco mais alto e muito mais lúpulos que outros estilos de cerveja. Neste caso, à medida que a cerveja aquece ligeiramente, os lúpulos são intensificados. Então o ideal é servir a sua IPA a uma temperatura entre 7 e 10 graus. Viu só? Pois é, nem precisa se preocupar se a cerveja está estupidamente gelada, como a gente geralmente está acostumado. E qual o melhor copo para beber uma IPA? A gente sempre diz aqui no canal que o melhor copo para se beber uma cerveja é aquele que você tem na sua casa, aquele seu xodozinho, aquele que você mais gosta. Mas se você está realmente preocupado com toda a experiência que degustar uma IPA pode lhe oferecer, a escolha de um copo vai fazer toda a diferença. Existem dezenas de copos para cervejas, mas o tipo de copo que você escolhe para servir a bebida não tem só um grande impacto na apresentação visual, mas também afeta a maneira como os aromas e os sabores chegam aos sentidos. Um ótimo copo para uma IPA deve manter a espuma. A espuma é aquele creme, aquele colarinho bacana, e liberar os aromas ao se aproximar dele. Então um tradicional pint inglês, que é no caso esse que eu estou aqui, ó, ele é ideal para você liberar esses aromas e sentir aqui, e tomar um gole que eu vou tomar com o Agora, se você está entre o grupo de seletos paladares de degustação mais exigentes, podemos ser um pouco mais específico. Existe o copo cujo design foi especialmente desenvolvido para o estilo, o Spiegelau. Inclusive, pessoal, me corrijam aí e coloquem nos comentários se a pronúncia é essa mesmo, tá bom? É aquele copo tradicional que vocês estão vendo aí na imagem. Mas quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Não é porque você não tem em mãos um copo como esse que você vai deixar de degustar a sua IPA favorita. Afinal, o motivo para que cada bebida seja servida em um copo específico é ressaltar as características sensoriais de cada uma. E para degustar qualquer tipo de cerveja, a gente sempre utiliza os 5 sentidos. A degustação começa ao pegar uma garrafa ou uma latinha, e até mesmo um copo, e para isso nós usamos o tato. Logo após, quando você abre e escuta aquele barulhinho, aquele gostoso tss, né, o clec da latinha, que para mim é a 8ª nota musical. Nesse momento, estamos usando a audição, e é importante lembrar que esse barulho indica que a cerveja está carbonatada e boa para uma degustação. Se você abrir uma cerveja e não ouvir nada, pode ter algo errado nessa garrafa ou nessa lata. Outro sentido que usamos é a visão. Ela nos ajuda para avaliar cor, brilho e a espuma da cerveja.
Quanto à espuma, é muito interessante verificar se ela é bem formada e se mantém por um bom tempo aqui no copo. Nós já falamos aqui da importância do colarinho. Se você não viu, é só acessar o canal. Já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. O próximo sentido é o olfato. Com ele identificamos os aromas da cerveja. E por último, e não menos importante, o paladar. E essa etapa começa no generoso gole. Nessa parte identificamos se a cerveja é amarga, ácida, azeda, doce, enfim. Além do gosto, é muito importante sentir o corpo da cerveja. Se ela é mais leve ou pesada, cremosa, se ela é picante, enfim. Toda a característica da cerveja, ela vai ser sentida ao degustar. E outro detalhe importante, pessoal, é escolher aquele petisco bacana para acompanhar sua cerveja. Cerveja IPA, por exemplo, combina muito com uma grande variedade de petiscos, mas o amargor ele pode causar uma estranheza ao paladar se combinados com sabores, digamos, errados. A minha dica é começar com petiscos salgados, fritos. Outra ideia é acompanhar com salames, salsichas, focaccias e queijos maturados. Agora, se você gosta de apreciar sua IPA com um prato principal, uma boa ideia são risotos cremosos, carnes grelhadas, aquela gordurinha extra no churrasquinho vai muito bem, hein? Seguindo essa linha, uma aposta que não tem erro é harmonizar uma IPA com costela e linguiça assada. Além da clássica combinação de IPA e hambúrguer, claro, especialmente se tiver bacon, muito bacon. Outra boa pedida é combinar elementos picantes e doces para contrastar com o amargor da IPA. Agora, se você gosta de fazer umas combinações bem diferentes, você também pode degustar a sua IPA com sobremesa e doce. Parece estranho, mas ela vai cair muito bem para acompanhar aquele bolo de cenoura, uma torta com caramelo, enfim, aquele chocolate meio amargo. Mas cá entre nós, eu prefiro o tradicional. Peço logo aquele torresmo que não tem como errar. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e nos siga nas redes sociais. E você sabe qual que é a diferença entre IPA e APA? Mais pra frente eu conto pra vocês aqui. Mas lembre-se, entre uma IPA e outra, um copo de água é sempre bem-vindo. E claro, do copo ao gole, a gente tem muita história para contar. Enquanto os portugueses extraíam madeiras e ouro e trocavam espelhos com os índios aqui no Brasil e comiam as nossas índias, o Império Inglês vivia de idas e vindas.